Queridos, sejam muito bem-vindos. É uma honra compartilharmos um pouquinho da nossa vivência com vocês. Eu, especialista em voz, e ele, especialista Em coração. no coração. É a união perfeita da voz do Da voz do coração. coração. E que possamos, nesse momento, nos conectarmos com aquilo que há de mais sagrado dentro da gente. Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho e ouvirem esse poema. Entre palavras e o silêncio. No espaço entre as palavras moram os gestos não ditos, os olhares que pedem abrigo, as pausas que dizem demais. Falamos para sermos ouvidos, mas será que escutamos de verdade? No tom da voz, na respiração, há segredos que esperam atenção. Nem toda resposta precisa ser rápida. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, o amor se esconde na escuta sem interrupção. Então, hoje, eu escolho te ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto, onde tua voz possa repousar. E que nesse momento você, mulher, você, homem, tome uma decisão no seu coração profunda de escolher ouvir o seu parceiro de coração aberto, para que a voz alheia possa repousar em seu peito, possa se acalmar, possa encontrar um lugar de abrigo, de acolhimento, de aconchego, de força, de proteção, independentemente de você ser homem ou mulher. Existe uma voz que mora dentro de cada um de nós. Existe a voz da sabedoria, a voz da vítima, a voz crítica, a voz agressiva, a voz irônica, a voz que julga e a voz do coração. O coração ele está no meio do nosso corpo de uma maneira tão profunda e sábia, divina, que ele mostra o quão precisamos entrar em sintonia conosco e estarmos em equilíbrio e em paz, nem tanto na explosão e nem tanto no silêncio, nem tanto na expansão e nem tanto na contração. É, a comunicação é a base dos relacionamentos humanos. Mas por que será que muitos casais enfrentam dificuldades de relacionamento, dificuldades de comunicação? Quando um fala uma coisa, o outro entende outra. Tem um livro que eu gosto muito, que é As Múltiplas Linguagens do Amor. Então tem aquela parte que a pessoa consegue se conectar com o amor por ordens de serviço, outras com presentes, outras com formas de linguagem mesmo, né? Outra com carinho, enfim. Mas o que todas essas técnicas e estudos convergem é que é preciso entrar nessa sintonia para que tomemos uma decisão de estarmos presentes para o outro. E em uma vida tão corrida, né? Tão cheia de tarefas. Hoje, por exemplo, o Eduardo falou: amor, consegui chegar no consultório só 9 horas. Tive que passar no hospital, tinham 4 pacientes, né? Uma correria. E aí tem que instalar holter, porque a secretária, que é a chefa, né, que ajuda o Eduardo nessa parte de exames complementares, está de férias. A outra moça não sabe fazer isso, então ficou tudo nas costas dele.
E aí tem os atendimentos, e aí tem que sair no horário para ir pegar as meninas na escola, no No balé. balé. E se a gente não entra num acordo, né? E esse acordo é através da comunicação, a gente se perde da gente. A gente se perde da gente. Então, o amor, meus queridos, ele é um verbo, né? Amar. E em sendo um verbo, ele requer uma ação, né? A ação de fazer alguma coisa. E Olavo de Carvalho tem uma teoria, e eu concordo com essa teoria, que amar é decidir. Então, decidir fazer algo, né, em prol do outro. Muitas vezes, deixar a minha atribulação, a minha correria de lado, para estar presente para o outro. E esse é o grande desafio da vida moderna, né? Porque nós temos um celular na mão e o mundo inteiro para nos conectarmos, para sabermos da vida alheia, para despertar assim os nossos desejos ou saciar as nossas necessidades, para curar uma dor ou para instigar aquilo que a minha alma quer. Já dizia Lacan, somos seres faltantes, desejantes e falantes. Então, diante de tanta informação que esse bichinho aqui nos traz, precisamos tomar uma decisão, né? De estarmos conectados. E a conexão, ela é complexa mesmo, né? A gente, eu e a Bia, como casal, a gente está junto há mais de 20 anos. E sempre há renúncias, né? Renúncias às vezes, de desejos e de objetivos pessoais em prol da família, em prol do casal. A partir do momento que a gente ficou junto, que a gente casou, e logo em seguida veio o Dudu, nosso primeiro filho, as decisões que a gente tomava, nem sempre a gente acertava, é óbvio, mas na maioria das vezes sim. Elas eram baseadas, é bom para nossa família, não apenas é bom para mim, em se tratando de carreira, ou para a Bia, em se tratando de carreira. Eu abri mão das minhas, em alguns momentos da minha vida, na minha carreira, a Bia também. Teve momentos que a gente se perdeu um pouco, né? Eu sempre, vou contar só um episódio rapidinho para a gente se distrair um pouquinho nesse início. Teve um período da nossa vida que eu estava meio perdido assim em relação à força masculina, que eu precisava do Waze. Na época não tinha Waze, era GPS. Eu nunca precisei de GPS para nada. A gente morava em São Paulo, eu andava para lá e para cá, olhava onde é que tinha que ir, ia. Mas para eu ir na padaria na esquina, eu precisava do GPS, né? Hoje seria o Waze. E aquilo me tirou tanto do rumo, tirou tanto a minha força, que, que a gente, depois que eu fui sacar, perceber que meu Deus, eu não consigo me guiar mais, né? Eu perdi o meu senso num determinado momento da nossa vida, né? Aí a gente, opa, vamos parar, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo. E as crises, elas acontecem mesmo. Mas quando se tem um olhar comum, quando se tem um norte juntos, as coisas ficam bem mais fáceis. E o amor de casal é um dos tipos de amor, né? Às vezes um casal tá junto durante tanto tempo que esse amor de casal virou um amor de irmão, um amor de amigo. Não que o amor não exista, ele existe, mas é um outro tipo de amor. E aí é uma decisão que tem que ser tomada, né? A gente às vezes toma decisões difíceis, né? E é curioso, as alunas mais velhas já ouviram essa história do GPS. É, Ele estava fora do lugar, eu também estava fora, né? Ele pegava as meninas na escola e eu continuava atendendo no consultório. A secretária ia embora, eu ficava até 8, às vezes até 9 horas da noite, quando eu dava grupos, até 10, 10 e pouco. E aí nós saímos do lugar, né? E o casal tem uma complementariedade, né? Então, se um tá fora do eixo, né? Pode ter certeza que o outro também irá. E essa observação do GPS foi um momento que eu dei, né, uma voz, né, amorosa. Eu falei, amor, para com isso. Você sabe chegar no lugar.
Por que que você está colocando no Waze? Você já foi no GPS, Não não tinha era nem o Waze. Waze, faz muitos anos isso. Você sabe chegar no lugar, né? E aí ele caiu em si. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa voz da crítica, principalmente nós mulheres, né? Que temos a tendência de olhar o feito alheio e já ir com os dois pés no peito. Né? E existem casais que não conversam por medo de conflito. Entra na evitação de conversas difíceis. Né? E aí vai colocando a sujeira para debaixo do tapete. Como aconteceu na pandemia, que o número de divórcios explodiu porque as pessoas foram jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então, quais são as causas disso, né? Eu observo que falta clareza, né? Clareza daquilo que eu quero, daquilo que ele quer e daquilo que é importante para nós, para a nossa família, para o casal. O que que importa para nós? Outro item importante são as diferenças de linguagem emocional. Um se expressa em palavras, outro se expressa em atitudes. Alguns têm crenças, né, que se relacionam com a própria cultura. O Eduardo é gaúcho, eu sou paulistana, nata. Então, são culturas nesse Brasilzão tão grande, né, muito distintas. A família dele tinha uns hábitos e a minha hábitos completamente distintos. Então, como entrar nessa sintonia para que nós possamos construir o nosso castelo à parte, independente daquilo que ele traz da cultura dele, daquilo que eu trago da minha cultura. Eu costumo brincar que é como se fosse aquele joguinho, aquele brincadeira de Lego de encaixe, né? Imaginem que ele, na família dele, brincava de Legos redondos. E eu, na minha família, brincava de Legos quadrados. Então, eu tentar encaixar o Lego quadrado no redondo não tem encaixe. Então, nós temos que construir o nosso Lego através de um manual próprio. Quem sabe inventar uma nova forma geométrica, né? Para que haja encaixe. E cada discussão, né? Muitos fogem de discussão, mas cada conversa, cada discussão, cada ponto de vista é uma linha do manual que escrevemos. Quem é que está disposto aqui a escrever uma linha nova deste manual chamado Relacionamento de Casal? A depender do temperamento de um deles, né? Um vai querer provar que está certo, né? Se for um temperamento colérico, por exemplo, né? Que tem esse senso da liderança, esse calor, esse fogo interior, vai querer provar que o outro está certo. Se é um fleumático, qual é a postura do fleumático? Diga você como é que eu sou. Eu sou fleumático. Não sou um fleumático, muito fleumático, mas sou fleumático. E tem um lado um pouco colérico também. Mas eu sou fleumático, sim. Assim, eu não quero provar que eu estou certo, mas às vezes o meu lado colérico ele vai além disso. Não, fleumático, É, geralmente, não quer arrumar confusão, exatamente. não quer arrumar briga. E aí quer colocar pano quente. E dentro de um relacionamento de casal, deve haver renúncia. Deve haver renúncia. Qual renúncia? Em relação à minha família de origem, para que eu construa um relacionamento aqui, na minha nova família nuclear. E o Eduardo tinha essa dificuldade de renunciar à família de origem, porque o fleumático ele gosta de ficar tudo quietinho. Ele vai se adaptando, né? Aí o lado colérico, que é o segundo temperamento, todos nós temos os quatro, né? Quem não sabe é o fleumático, o colérico. O fleumático se relaciona com o elemento água. Então se adapta
em muitas situações e não gosta de discussão. O colérico já é mais esquentado, se relaciona com o elemento fogo, gosta de liderar e estar certo. A comunicação do sanguíneo é aquele falante, né? Que toma a voz do outro, que está presente, assim como o ar, em todas as situações, mas tem uma dificuldade de foco, né? Eu treinei muito meu foco. E tem o melancólico, que se relaciona com o elemento terra, que mistura, né? Assim como a gente coloca água na terra e aí vira uma coisa só, coloca vitamina na terra, ela vira uma coisa só, o elemento terra, assim como o melancólico, vira uma coisa só, isto é, ele mistura sentimentos, mistura histórias, mistura emoções, ele não sabe mais o que é dele, o que é do marido, o que é da família, porque ele, né, ele sedimenta tudo. E a depender do melancólico, ele cria uma secura interna, né? E ele acha que ele é a pessoa que mais sofre no mundo, o Isso. melancólico. Ele é o sofredor, ele carrega a cruz do mundo. É, o que é importante vocês saberem aqui é que nós temos os 4 temperamentos dentro da gente, mas um se sobressalta, né? E o relacionamento de casal é tão incrível que faz com que eu consiga aprender com o outro se eu estiver de peito aberto, né? Voz do coração. Se eu estiver de coração aberto, se eu estiver demonstrando interesse genuíno de aprender com o outro. Porque, se não, né, eu crio uma esfera de proteção, né, e eu não me relaciono com o outro, e eu deixo de ser maior. Isso aqui, gente, vamos falar a verdade, é muito mais rico, é muito maior do que isso aqui. Então, a dupla, né, ela traz uma riqueza, uma prosperidade e me faz trabalhar lugares, assim, da minha alma que me deixam mais tolerantes, resilientes e maior. Deixa eu só voltar um pouquinho quando a Bia falou sobre a renúncia da família de origem. É bom a gente deixar bem claro, assim, renúncia da família de origem, às vezes, há uma certa dificuldade em priorizar o núcleo familiar atual. Então, nesse sentido que ela fala, né? Então, às vezes, é você negligenciar, porque, meu filho é pequeno, ele vai entender, ou ele não precisa de mim agora, minha mulher tá bem e tal, eu preciso fazer tal coisa por tal pessoa da minha família de origem, sendo que não é sua responsabilidade, né? Mas você, como, né, como às vezes a gente se acha o dono da bola, o galã da balachita, quer resolver as coisas e esquece o núcleo familiar. Quando esse é o mais importante. Quando a Bia fala em renúncia da família de origem, é nesse sentido. Né? É bom deixar isso bem claro. É nesse sentido, no sentido de priorizar o núcleo familiar, não deixar relegar o núcleo familiar em um segundo plano. A partir do momento que você constitui uma família com alguém que tem filhos, que casa e tem objetivos comuns, esse essa deve ser a sua prioridade, o seu núcleo familiar. Filhos, esposa e filhos, esposa e filhos, esposa e filhos, esposa e filhos. Nesta ordem. Não é, sim, por isso que eu até falei, né, nesta ordem, esposa e filhos. E não é negligenciar a família de origem, escantear, não é isso. É priorizar. Há uma escala de prioridade. Se essa escala não é posta em prática, esse é um dos grandes, mas um dos grandes problemas de um relacionamento de casal. Eu me arrisco a dizer que talvez seja 50% ou mais dos problemas que os casais têm. Né? Nesse sentido, não há, ou o marido ou a mulher não prioriza o casal, a família, o núcleo familiar. E isso é um problema. Independente do temperamento de A ou B, né, existe na mulher uma energia que é a energia da introspecção, que é a energia yin, né, segundo a filosofia oriental. E no homem, a energia yang. Então, por mais que seja um homem mais frio, fleumático ou melancólico, há essa predominância, né, que é a natureza do homem mais para fora, né, e da mulher para dentro.
Um casal em equilíbrio tem bem clara esta relação yin e yang, bem clara. Como assim? Quando ambos estão excessivamente yang, para fora, explosivos, gera discussão. A coisa esquenta, né? Então imagine o Eduardo hoje chegou depois de um dia muito desafiador, muitos, Semana tem sido desafiadora, né? né, e hoje, né, em especial, É. muitos pacientes, muita coisa. Imagina se ele chega em casa e eu estou explosiva, e eu estou yang. Imagine a confusão que vira, né? Então, e nós mulheres que trabalhamos fora, né, temos tripla jornada, né, porque é casa, trabalho, criança. Se a gente não se conecta, né, não patrocina momentos de conexão com essa força introspectiva, com essa força da contração, a coisa desanda, né? Vira uma bagunça. Por outro lado, quando a mulher fica muito né, muito dentro de si, isso também pode trazer um prejuízo. Imagina o Eduardo chegar depois de um dia super esfuziante, exaustivo, e eu tô ali passiva, submissa, contraída, não olho nos olhos, fico no celular. E aí tem mulher que me fala, cara de pau, ai, mas não é é o meu momento. Não, não é o seu momento, você está distante, né, da sua força feminina. Ficar do celular não é introspecção, muito pelo contrário, é dopamina o tempo inteiro. Mas tem esse lado da mulher que fica muito quieta, né, muito submissa. E essas mulheres acabam evitando conflito, evitam conversa, para não gerar discussão. Então, essa falta de comunicação, né, ela gera sim uma implosão, porque nós temos as duas polaridades. O homem tem yin e yang, mas o yang prevalece, que é essa força para fora. Nós temos yin e yang, mas a força, né, de contração prevalece. Então, o ideal é que essas polaridades sejam bem definidas, que o homem tenha essa extroversão, que lhe é peculiar, e nós tenhamos essa introspecção, que nos é peculiar. Então, é importante ressaltar que há momentos que nós temos sim que usar a nossa força yang, e eles a força yin. Imagine, o Eduardo faz ecocardiografia, que é um exame, é um ultrassom do coração. Imagine se ele vai com a força yang dele fazer ultrassom numa mulher mastectomizada, por exemplo, né? Uma mulher que passou por um problema cardíaco, ou que não tem as mamas, ou que tem as mamas, que não tem nada, está simplesmente fazendo um exame que o Eduardo pediu ou qualquer outro colega pediu. Se ele não tem essa comunicação, né, mais contraída para dentro, o que vira esse atendimento? Se nós não nos posicionarmos com firmeza diante de um trabalho empresarial, diante de um hospital, como eu trabalhei anos, né? Eu lembro que teve um fofinho, um médico tão queridinho, que delícia, olhou o meu crachá, fonoaudióloga, né? Eu trabalhava com disfagia, fonoaudióloga no hospital é sinônimo de distúrbio de deglutição, né? Olhou, acho que ele quis me cantar. Nossa, uma fonoaudióloga tratando gago no leito? Eu respirei fundo e eu dei uma assim, uma frase direta, que eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas eu me posicionei com a minha força yang, né? Só que para sermos aceitas, para sermos respeitadas, não precisamos ficar nessa energia yang o tempo inteiro, né?
Para isso eu tenho meu curso A Voz do Feminino Saudável, que eu abordo muito sobre isso. Mas eu preciso usar essa força que me cabe, que não é me masculinizar, mas é usar a minha própria força. Porque se, imagina se o cara fala isso, ai, nossa, uma fonoaudióloga vai tratar gago no leito, e se eu fico, ai, o cara vai achar que, pelo amor de Deus, ela gostou da minha graça, né? Então, tem a comunicação verbal e a não verbal, né? Então, me impor, né? Usar da minha força corporal também em diversas situações, né? Então, mulherada, maridão chegou cansado em casa, né? O nosso lugar é da força do acolhimento, né? Abra os braços, fale de forma mansa, pratique a mansidão, fique alguns minutos em silêncio. O Eduardo desceu as escadas agora há pouco e eu ouvi essa camiseta, mas né, miopia, eu não enxergo bem de longe, né? E aí eu falei, amor, você vai trocar essa camiseta, né? Qual foi o tom de voz? Não, foi totalmente delicado. Você Foi vai trocar. exatamente Você foi esse. trocar. Ela falou assim: você vai trocar. Eu tava aqui em cima fazendo bicicleta ergométrica. Aí eu desci, tomei banho, desci e pus a camiseta. Ela falou: amor, você vai trocar essa camiseta depois. Eu falei, mas por que essa camiseta é tão bonita? Aí ela falou, ela achou que eu tivesse de pijama. É, mas ele respondeu de uma maneira meio ríspida. Por quê? Cansado, chegou em casa, ainda foi É. pedalar. Ele, você não viu? Olha essa camiseta aqui é de marca e falou, Falei, mas você que me deu ainda? é. Aí eu, ai, desculpa. Eu realmente não tinha visto. Desculpa. Agora imagina se ele esquenta. Mas eu só tô perguntando, vai cagar no mato. Imagina se eu, né? Porque é isso que as mulheres fazem. Como eu já fiz muito. Não, aí para complementar, a Gabi, a nossa do meio, falou assim: não, pai, eu também achei que fosse o pijama. Pronto, agora. Então, nós precisamos. Essa é a nossa natureza feminina, mas nós estamos tão distante dela que a gente se perdeu da gente mesma. E a gente entrou nesse mercado competitivo masculino e cadê? O efeito é uma, o Eduardo fica besta com a epidemia de mioma, endometriose e eu também, gente. Olha, eu juro por Deus, eu sou formada há 26 anos, vai fazer, ai meu Deus. Fez 25 anos de formação. Eu nunca vi tanta mulher doente na minha vida, nunca vi. É uma epidemia de problemas de mama, né? O índice de câncer de mama aumentou muito, né? Infelizmente. Doenças cardiovasculares também. As mulheres ultrapassaram os homens, né? Nas estatísticas. Não, ainda não, Ainda mas não. está próximo. Essa questão que a Bia falou sobre ter essa força Yang para responder, para agir em determinadas situações, é um desafio aqui para nós, aqui em casa, porque a gente tem duas meninas, né? A Gabi vai fazer 15 e a Marina com 12. Então, assim, a gente precisa achar esse equilíbrio. E elas são diferentes, as duas. São bem diferentes as duas. Elas têm personalidades e temperamentos diferentes, né? Então, mas isso é um exercício diário para a gente em relação a elas. Achar esse equilíbrio entre a fala impositiva, mas não agressiva, né? Achar esse equilíbrio entre você ser assertivo sem ser ofensivo e agressivo, né? Uma delas tem uma dificuldade maior, a outra não. E isso é um desafio imenso no mundo que a gente vive hoje em dia, né? A gente vê tantas coisas aí e elas, como meninas, elas precisam ter essa força que vem delas, em primeiro lugar, que vem da mãe, vem dos ancestrais, vem de mim também, né? E é difícil para uma menina que está entrando na adolescência, a Gabi já está na adolescência, isso, né? Você colocar essa força sem que ela seja agressiva e sem que ela se torne até certo ponto masculinizada em determinadas atitudes, né? Ser forte sendo feminina, isso é possível. É, porque a nossa força está no lado selvagem que não estamos usando. Muitas mulheres usam a força, nossa, essa força instintiva, selvagem, só no parto normal. Sai do parto normal, acabou, acabou.
Mas nós temos essa natureza selvagem, que é forte, firme, amorosa e acolhedora ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. É... E ó, nós falamos muito. A natureza feminina tá tão distante da nossa realidade que a gente tagarela sem parar. E uma das maiores queixas que eu ouço aqui é assim: tô irritada com o silêncio do meu marido. Meu marido chega em casa e não fala nada. Meu marido chega em casa e fica no celular. E eu sempre levo as reflexões, né? Seu marido fica no celular porque ele está descansando? Porque ele está fugindo? Porque ele está trabalhando? Porque, assim, nem todo silêncio é ruim. Existe muita informação no silêncio, né? E sempre elas falam: não, tá distraindo, tá jogando, tá isso, tá aquilo, mas não procura se interessar, olhando além do sintoma, do porquê que tá em silêncio, né? Será que é uma preocupação do trabalho? Será que está fugindo de alguma coisa da própria casa, do próprio trabalho? O trabalho está tão ruim que ele está distraindo, né, a cabeça, né? Está fugindo dele mesmo, é uma fuga, né? E vice-versa. Mulheres que ficam muito em silêncio, não falam nada dentro de casa, né? Não desabafam. Ou o outro lado, né? Falam mal do marido para todo mundo, nas redes sociais, para amiga, para mãe. Estava numa cafeteria essa semana. E eu vou toda segunda-feira para a mesma cafeteria que eu adoro. E foi bem chato essa semana, porque tinham duas mulheres do meu lado, pareciam duas crianças competindo quem estava pior, né? Uma falava mal do marido, a outra falava mal do trabalho, e aí que falava mal do trabalho também complementava com falta de dinheiro, e a outra falava também do filho. Era assim, uma disputa para ver quem é que sofria mais. Então, o silêncio é bom, gente. A natureza feminina é silenciosa. Sempre olhe além. Por que que está em silêncio? Por que que eu preciso, eu diariamente, eu preciso ficar em silêncio. Todas as manhãs eles saem e eu fico lá respirando sozinha. A cada atendimento eu também, ó, fecho os olhos e respiro para me recobrar assim minha energia e me conectar com aqui, com agora. Quando eu patrocino, atenção, quando eu patrocino momentos de silêncio no meu dia, eu consigo não ficar hiperreativo. Eu consigo pensar, respirar antes de entrar numa discussão. Se eu dou esse espaço entre o meu pensamento, né, e aquilo que eu tenho vontade de falar, eu elaboro melhor as palavras. Eu vou de um lugar muito mais inteligente me conectar com o outro. O convite que eu faço é que você dê esse tempo para processar a sua emoção. Deixa processar, deixa assentar antes de falar. É o bom e velho conte até 10, né? Mas para isso, precisa patrocinar momentos de conte até 10. Porque se for só na hora, não vai conseguir contar até 10. E nem precisa 10, pode ser um. Uma respirada. Mas o silêncio, ele é patológico. Quando ele. Gente, eu consigo falar nesse assunto porque eu curei isso no meu coração, tá? Porque na minha infância, o silêncio era um tratamento do castigo, era o tratamento de gelo. E é assim na minha família até hoje. Ai, por isso que eu virei fonoaudióloga. Por isso que eu trabalho com a comunicação da voz do coração, porque a minha família não curou. E eu tô curada, então meus filhos vão se curar. Em nome de Jesus, já estão curados. Porque a minha família é assim. Quando tá um,
com raiva do outro, qual é a postura? Fica sem falar. É o tratamento de gelo. Pra vocês terem uma ideia, na minha adolescência eu fiquei quase um ano sem falar com meu pai. Meu pai sem falar comigo, né, na verdade. Sem olhar na minha cara, sem cruzar o olhar comigo. E eu sei que você briga com seu namorado, com seu marido e fica dando um gelo. Ah, eu vou dar um gelo para ver se toca. Isso não existe. Um gelo para ver se toca não existe. Fique em silêncio para você recuperar a sua emoção. Não para dar tratamento de gelo, não para ver se o outro se toca, porque o outro não vai se tocar se você não comunicar, se você não falar. E vamos lembrar aqui da psicanálise, né? Vamos lembrar um pouquinho aqui? Pega comigo aqui. Eu me relaciono com o outro 100% das vezes e eu projeto aquilo que me falta. E ele se relaciona comigo 100% projetando aquilo que lhe falta. Então, esse tratamento de gelo aí é para eu lidar com aquilo que eu projetei nele e ele não me deu. Não é um castigo. Então, vocês aqui, meus amados do meu coração, vocês não são alunos, não, vocês são irmãos de coração nosso. Vocês param com esse trem de deixar de dar gelo. A minha mania de falar mineirês, né? Entendendo tanto mineiro. Parem com essa mania de querer dar gelo. Que gelo não existe. Ah, eu vou dormir de bunda virada, né? Gente, você pode até dormir de costas, mas é para você se recuperar daquilo que você não deu conta, da sua necessidade não atendida. Vamos falar a verdade? Isso é assunto para nível de consciência alto, né? É só para aqueles que assumem responsabilidade diante das próprias frustrações. Mesmo porque quando a pessoa dá esse gelo com essa intuição, né, com essa intenção, perdão, com essa intenção, ela também não fica bem, né? Porque é um negócio que incomoda. Imagina o pai da Bia que ficou quase um ano sem falar com ela ou sem cruzar o olhar com ela. Vocês acham que ele estava bem? Óbvio que não. Aquilo devia incomodar e corroer ele por dentro. E quando uma coisa incomoda e corrói a gente por dentro, a gente morre um pouquinho a cada dia em relação a isso, né? Não, não é saudável. Quando você briga com seu marido ou com a sua mulher e dá esse gelo, a gente também não fica bem. Isso já aconteceu comigo, com a Bia, óbvio. Você não fica bem. Não é uma coisa que te satisfaz, né? É um negócio que incomoda. Diferente desse silêncio que ela falou, de um silêncio introspectivo que tem um propósito. O silêncio, eu quero que vocês pensem. Eu vou silenciar para respeitar, para dar esse respiro, ou o silêncio é para criar um muro? Se for para criar muro, você é uma criança. Eu não preciso de silêncio para criar muro também. Não, mas tem gente que usa, né, o silêncio para dar um gelo, né? Ai, vamos ver se toca. Eu ouço tanto isso. Ai, mas eu achei que ela ia se tocar, que ele ia se tocar. Não, ninguém vai se Qual a tocar. expectativa que você gera em relação ao outro? É. Então, como expressar o sentimento sem causar um conflito, né? Então, geralmente está relacionado com necessidades pessoais não atendidas. Então, o primeiro passo é você reconhecer, né, dentro de você, gente, qual é a necessidade não atendida e você se autorresponsabilizar por isso. Então, descreva. Olha, eu gostaria. Vou pegar o episódio da camiseta, né? Supondo que eu tivesse explodido, né? Nossa, mas eu só tô falando, mas que saco, né? Como que ele poderia dizer? Descreva, primeiro passo, comunicação não violenta. Eu estou com a minha camiseta nova, né? E você gritou. Segundo passo, expresse a sua emoção. Fiquei chateado. Expresse uma emoção, não é? Fiquei chateado, fiquei ofendido, fiquei puto. O que mais me tocou? Fiquei chateado. Expresse a sua necessidade. Eu gostaria que você falasse de uma maneira mais carinhosa comigo.
Faço o pedido. Você pode, por favor, de uma próxima vez, que eu tô cansado. Descrever uma emoção, falar a sua necessidade e fazer o pedido. Pronto, acabou, acabou, vinculou. Só que a grande questão é que as pessoas usam a comunicação para mostrar que estão certas e não para ouvir e responder. Muitos usam para demonstrar força, né? E aí cria-se muros. A comunicação, ela é muito poderosa. E a função da comunicação, a etimologia da palavra é tornar comum. Facilitar, anotem isso, é facilitar o entendimento. Então, como que eu posso facilitar o entendimento daquilo que só eu que estou sentindo? Meu Deus do céu! Então eu não posso, eu tô com brava com meu pai, né? Porque meu pai ficava em silêncio comigo, eu vou projetar nele essa raiva. Eu vou projetar nele essa indignação. Aí eu vou exigir que ele fale comigo, mas é uma necessidade da minha criança. Quem fez os cursos, né, do trauma da criança, né, já sabe. Então eu preciso ter coerência com a minha história e saber quais são as minhas necessidades. E como que eu faço isso? Gente, meditação, autorreflexão, terapia, olhando sempre além daquilo que eu estou sentindo. Gente, mas isso é do meu marido? Fecha os olhos, senta. Nossa, não, isso aí apareceu a cara do meu pai aqui, ou a cara da minha mãe, ou a cara do meu chefe, seja de quem for. Eu acho que esse exemplo, voltando um pouquinho da camiseta, ele é perfeito. A Bia falou os 4 passos, mas vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Imagina que ela tivesse falado de uma forma ríspida comigo e eu não tivesse seguido nenhum dos 4 passos. Tivesse respondido de uma forma ríspida também. Vejam como isso iria escalar. Uma coisa besta, simples. Eu cansado, ela sem essa capacidade comunicativa e de falar e mesmo com todo esse conhecimento e essa bagagem que a gente tem, e essa vivência, se ela tivesse dito ou falado de uma forma ríspida, eu cansado, sem raciocinar, sem dar aquela respiração profunda, provavelmente eu também teria respondido de uma forma ríspida. Espelho, né? É, Neurônio então, espelho. assim, seria uma tragédia desnecessária, né? E isso é comum no dia a dia dos casais, né? Que coisa mais desagradável é quando os casais estão juntos, você está jantando com um casal de amigos e eles começam a cutucar o outro. Nossa, isso é assim, dá vontade de levantar e ir embora. Usar da figura de linguagem irônica, né? É muito chato. Porque, gente, palavras fortalecem ou afastam, criam pontes ou criam muros. Então, se eu tô vendo que o meu marido exagerou na bebida, né? Se eu falar assim, ô amor, menos, já tá bom, né? É uma postura. E se eu falar assim, nossa, você tá parecendo um alcoólatra, é outra postura. Vou tirar o copo da frente e falar, chega. Chega! É outra postura. A gente tem que entender que é ombro a ombro. Vovó dizia isso, ombro a ombro. Nem acima, nem abaixo, né? Ombro a ombro. E existem palavras que conectam, né? Eu entendo o que você quis dizer. Eu amo você mesmo quando discordamos de certos assuntos. O que podemos fazer para melhorar tal questão juntos? Juntos. É um problema com criança? Junto. É um problema financeiro? Junto. Junto, né? Dê voz àquilo que o outro carrega como bagagem da família dele. Aprenda, dê um espaço no seu coração para crescer e aparecer, né? Lembre, isso aqui é muito mais, fortalece mais do que isso aqui. E para as minhas maravilhosas que ainda não têm parceiro,
ainda, né? Saiba que estar aqui, né, ouvindo essa aula, já está te preparando, né, para ser uma pessoa completa. Porque esse lance da metade da laranja, metade é a tampa da panela, é a coisa mais chata que tem, porque nós somos completos, né? E eu preciso ser um bom ímpar para conseguir ser um bom par. Então, parabéns para vocês que estão aqui. E indo para o final do nosso encontro de hoje, né? Tem duas coisas que eu quero falar. A primeira, como lidar com a grosseria sem se anular? Geralmente, quando o homem é grosseiro, a mulher se cala. E vice-versa. Quando a mulher é grossa, né? Parece quando você pisa no cachorro, o homem, aí o cachorro sai. Eu vejo muitos homens assim, como se fosse uma pisada no rabo de um cachorro, né? E o homem sai correndo, fuga, né? Então, não é revidar ou se calar. Nunca são os extremos. É sempre o caminho do coração. É sempre o meio. Primeiro passo, manter a calma. Respira. Mas não é só na hora do pega pra capar que tem que respirar. Tem que patrocinar momentos de respiração antes. Nomeie. Como disse, né? Passo a passo da CNB, da comunicação não violenta, é incrível. Eu me sinto desconfortável quando você faz tal coisa. Não é acusar, você faz tal coisa e acaba com a casa. Não, se autorresponsabilize. Eu me sinto desconfortável quando. Coloque limites, né? A gente pode conversar em outro momento, quando as crianças estiverem dormindo, quando você estiver mais calma, mais calmo. Né? Eu te amo tanto que eu não quero discutir com você. Eu tô vendo que essa discussão vai levar para um problema que eu não tô afim. Não tô afim. O Eduardo usa muito uma expressão. Vamos dormir, né? Amanhã a gente fala desse assunto. É, Né? sono é reparador e travesseiro é um ótimo conselheiro. Então, e se for necessário, se afaste, né? Porque pode vir coisas muito mais profundas dessa grosseria. Vamos lembrar, tá? Grosseria demais e silêncio demais são sintomas. É preciso olhar além. São camadas que estão escondidas ali no inconsciente que dificultam, né, essa comunicação assertiva, clara, amorosa, firme e sincera. O tom de voz e a linguagem corporal são a chave para um relacionamento saudável, para uma comunicação com a voz do coração. Imagine vocês, se eu estou aqui dando essa aula e fico gesticulando assim com o braço com o tom alto sempre o tempo inteiro. Gente, cansa, cansa. Eu atendo uma família que eles têm uma cultura muito diferente da nossa. E o pai é muito rígido, ríspido, bravo, né? Eles têm uma família numerosa, a filha mais velha, que é a minha paciente, uma menininha de 9 anos. E ela disse para mim, ela falou, eu tenho medo do meu pai. Eu falei, por quê? Porque ele fala sempre gritando. Eu falei, me fala mais. Desde o bom dia até o limpa esse chocolate que tá sujo no sofá. Tem farelo de bolacha no tapete. Ele tá sempre brigando. Então, o tom de voz importa muito. Aí eu gravei uma mensagem para ele usando esse meu tom de voz aqui, né? Que parece uma música, eu sei. A mãe me mandou uma mensagem e falou: eles me chamam de tia Bia. Tia Bia, fulano mudou completamente com o seu áudio. Ele falou: Nossa, eu não imaginei que ela tivesse, me visse como um monstro, tivesse essa visão de mim. A filhinha, né?
E é incrível, porque a mulher sempre falava: "Fala baixo!", só que ela falava Alto. gritando. Então, por espelhamento, era uma disputa de quem grita mais, né. Eles moram num prédio, ela disse que era uma confusão. Então o tom de voz importa, os gestos importam. Imagina o marido chegar daquele jeito e você falar assim: "Amor, agora não, por favor, por favor". Gente, você quebra o gelo, você quebra o gelo. Quando a mulher também está atacada, não é para segurar os braços da mulher e tentar, não, é o seu lugar de contrair. Lembra, yin e yang, essa dança do masculino para o feminino, ela tem que ser em sintonia. Ora usa a explosão, ora usa a contração. Ora fala assertivamente, ora como uma música, prolongando a vogal. Ô, gente, eu fico besta de ver o engajamento de vídeos, né, com muito respeito aos animais eu vou falar, tá, mas eu fico besta com o engajamento nos vídeos, de bichinhos, de cachorrinho, por exemplo, ou de gato, tá. As pessoas amam. As pessoas falam com o cachorro como se coisa, né, e os comentários: "Melhor que muita gente", não sei não, não, não são melhor que muita gente. Nós somos melhores. Nós somos melhores, com muito respeito, tá, eu adoro, eu tenho cachorrinho, tá, mas não. E com cachorro todo mundo tem a santa paciência, o cachorro até aprender a fazer xixi, cocô no lugar, é um perrengue. E ai, é uma loucura. E aí chega o filho, tem aquele tom de voz seco. Chega o marido, manda tomar naquele lugar. E com o cachorro então gente, vamos colocar cada coisa no seu lugar, pelo amor de Deus. Vamos usar um tom de voz que acolhe. Porque afinal de contas é a pessoa que você escolheu, né. Se tá ruim, é sua responsabilidade fazer o seu 50% de melhorar. Comece pelo tom de voz, pela comunicação, pela expressão facial. O que tem de mulher e homem carrancudo, pelo amor de Deus. Gente, fecha os olhos, respira, coloca um sorriso nesse rosto. Sorria, sorria internamente e externamente. Coloque mais a mão no coração. Que a mulherada, né, tá só com a mão na cintura, uma mão na cintura e a outra aqui. Traga esse poder, mas saiba também acolher. E os homens também. Ô, gente, tem uma queixa, assim, grande das mulheres que eu atendo, que é os homens o meu marido chega em casa e fica jogando videogame. Tá fugindo. Do quê? Será que a sua companhia é agradável, não é? O que que você po o que que tá ao seu alcance para ser feito, né? Se autorresponsabilize também, tá? Ferramentas práticas. Primeiro lugar, faça um check-in emocional. Como é que eu tô? O que que eu tô sentindo? Faça isso a cada 2 horas. Se a comunicação tá ruim, escreve um bilhete, escreva no WhatsApp. Te espero com muito amor, né. Se você não consegue prolongar a vogal na fala, treina na escrita. Te amo muito. Beijo. Mas comunique de alguma forma, prolongando a tal da vogal, porque isso conecta. Seja o fator determinante para a conciliação, por menos fleumático que você seja, né, seja a pessoa que vá trazer a conciliação, a paz. Seja você a parte da cura, seja você. Faça pausas entre as palavras. Respire, olhe nos olhos, coloque um sorriso. Esqueça a figura de linguagem chamada sarcasmo e ironia. Esqueça. Adultos não usam.
dessas figuras de linguagem. Isso é coisa de criança, adolescente. Nossa, ficou lindo o seu cabelo, hein? Pelo amor de Deus. Não, adulto não faz isso. Adulto não faz isso. E pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Quem agradece, a graça desce. Lembre-se que do caminho do meio, gente, do equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O caminho do meio. Nem tanta explosão, nem tanto silêncio. O caminho do meio, essa dança. Saiba dançar, saiba jogar. Tenha essa sabedoria interior para que você crie relacionamentos saudáveis, duradouros e felizes. Que você merece, eu mereço, nós merecemos todos. Queridos, muito obrigada. Eu vou pausar a gravação aqui e a gente já continua a conversa. Espera aí. Algo importante a dizer que é sobre o amor romântico. As pessoas idealizam, né, esse amor romântico, né, como muitos passaram pelo casamento religioso, onde o padre, o pastor diz, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te até os últimos dias da nossa vida, e jurando que seremos felizes para sempre. Ô, gente, mas isso é mentira. Nossa, nós estamos juntos há 20, me perco, 23. 23, Olha, mas passamos perrengue, hein? 24. Passamos muitos perrengues. O felizes para sempre não é verdade, não. Não é. A questão é como sermos maduros diante da infelicidade. Como mantermos o amor diante da doença, da falta de dinheiro, do problema de relacionamento de casal, dos problemas com as crianças. Como manter a felicidade? Então, esse assunto é para os fortes, né? Iremos fazer muitas práticas, muitos exercícios com isso, porque, afinal de contas, é bastante dolorido, né? Você vê que você não é feliz, que tem situação que você não está feliz, né? E vivemos em uma sociedade onde a busca incessante pela felicidade se tornou motivo de muita tristeza. Motivo de tristeza, porque a pessoa não é feliz, então a pessoa descasa. Aí procura outra pessoa, casa. Aí não é feliz, descasa. Né? Então falta paciência, né? Falta resiliência, falta o amor, que é uma decisão madura de fazer as coisas pela vida, pelo outro, mesmo bravo, mesmo infeliz, mesmo com raiva. Então fica aqui o convite. Só temos 2 vagas, porque nós somos bons no que fazemos. E fica aqui o convite, quem quiser estar. Ai, que bom, querida! Você vem com o maridão? Com o namoradão? Então, já está Maravilha. preenchida. Vai ser muito bom. Amanhã você chama a Gabi, tá, lindeza? E vamos abordar muitos assuntos profundos para os fortes. E teremos comemorações, teremos celebração, teremos champanhe e vinho. E vai ser muito gostoso estar com vocês. Já vou falar aqui para Dani que nós teremos, além do encontro presencial, mais 3 encontros online. 2 antes da, da imersão, né, que vai ser em maio, e um depois, né? Não sei se só um depois, porque a gente gosta de ficar junto, né?
Vai ser maravilhoso. Será um encontro realmente muito celestial mesmo. Vai ser muito especial, tá? A maioria que está aqui já está inscrita. E é isso, meus amores. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma observação? É só levantar a mão que aí eu vou liberar aqui o microfone. É a Peraí. gravação. Pronto. Teve? Vou deixar gravando. Sim. Ó, o Carlos. Pode falar, querida. Tudo se resolve com um dedinho de... Tudo se resolve com um dedinho de prosa, um cafezinho, um pedacinho de queijo. É por aí, né, amigo? É por aí. Dedinho de prosa, um cafezinho, né? Ó, eu já vou falar aqui uma coisa para vocês, tá? Para que vocês, né, para os que não vão, tenham um gostinho da nossa presença. O que que a gente faz todos os dias de manhã? A gente toma um cafezinho e brinda todas as manhãs. Mas não é simplesmente um cafezinho, né? É assim, ó. É. E aí, sabe aqueles brindes de champanhe assim? Mas todos os dias. 5h45 da manhã. É, todos os dias. A gente acorda às 5h20, 5h30, aí a cafeteira já, o café já fica pronto. Todos os dias. Então são detalhes, sabe? Nós vamos passar muito mais detalhes, mas já que o Carlos trouxe essa coisa do cafezinho, eu não podia deixar de comentar que é isso, sim, sabe? Eu acordo, eu pessoalmente, eu acordo assim completamente lenta, né? Aérea é fogo, né? Até eu aterrissar e isso é celebrar a vida. Até eu aterrissar, eu demoro um tempo para acordar, me demoro mesmo, né? E o Eduardo já acorda mais animado que eu, né? E hoje até foi um dia, ele falou, amor, Sonolenta. você tá sonolenta, né? Nossa, gente, eu demoro muito para processar. É, Hoje eu E acordei, é diferente de falar, você tá sonolenta? Olha o tom de voz. hoje eu acordei, só um parênteses nisso aí, eu acordei antes do despertador. O despertador é 5h20 todos os dias. Eu acordei 5h15, desliguei o despertador, escovei os dentes e fui chamar ela. Era 5h30, mais ou menos, a hora que eu fui chamar ela. Aí passei a mão no rosto, dei um beijo na testa e acordei. E aí começa, mas e ela tava bem sonolenta hoje. Hoje foi difícil. Mas é todo dia essa rotina. Mas olha o tom de voz. Tá sonolenta? Tá sonolenta, hein? Ó, Credo, acorda. não, mesmo sonolenta, né? Tá sonolenta. Decidam se comunicar com o coração. Deixe de lado essa necessidade. Ai, mas é só uma brincadeira. Não. Brincadeira é legal quando os dois acham divertido. A gente tinha um casal de amigos que ela tirava muito sarro dele, em tons irônicos, né? Por vários fatores. Lá no curso a gente até pode abordar isso de uma forma mais profunda. Hoje eles estão separados, né? É uma pena, Uma judiação. mas Até hoje o nome dela tá assim, Fulana barra Beltrana. no, 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 nos contatos do celular. É, até hoje. É É. porque é inacreditável o que aconteceu, mas enfim. Mas era esse tipo de relação. É. Ironia, tiração de sarro. Meus amores, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer expor alguma questão? Sugestão. Queridos, então eu agradeço a presença de vocês, ficou gravado, vou colocar lá nos grupos. Muito obrigada pela confiança, foi uma alegria revê-los. Andrea, estava morrendo de saudade, Dani também, queridona, me vejo sempre, graças a Deus. Ai, a Paty chegou agora. Sônia, Djalma, Juju, a gente se viu ontem, graças a Deus. Érica, Lu, tô com saudade de você, querida. Leiloca, um beijo, tá? Um Um beijo a beijo, todos. querida. Obrigado. Fiquem com Deus e que seja, né, cura para o relacionamento de vocês, que vocês consigam usar.
e aplicar aquilo que faz tão bem para nossa alma. Fiquem com Deus, viu? Uma boa noite a todos. Um beijo, Tchau. queridos.